Oi, eu sou o Christian. Eu sou o Kenzo. E eu sou o Fernando. Estamos aqui para dizer que Vai passar. E hoje a gente está aqui num Vai Passar especial, Dia dos Pais, e as mães resolveram dar uma passeadinha com os filhos e deixaram a gente aqui para falar um pouquinho sobre a nossa experiência de paternidade. E para começar, eu quero perguntar para vocês como é que foi a experiência de receber a notícia da paternidade. Para mim foi uma coisa um pouco completamente inesperada. Eu e a Josi, a gente resolveu deixar acontecer. A gente viajou para Chapecó e na antevéspera do Natal, com a família dela inteira lá em Chapecó, antes da gente dormir, depois de uma festa, inclusive, super, recomendado, Ela fez o exame e ela foi pro banheiro antes de dormir. Eu já tava pronto para dormir. E de repente ela sai assim, branca, completamente pálida. E ela segurando o teste, falando assim, ó, deu positivo. E o que eu me lembro muito bem é que assim, a gente se abraçou, mas tinha muito de amor nesse abraço. Óbvio, porque nós todos ficamos felizes. Mas quando eu olho pra trás, quando eu paro pra pensar, cara, tinha muito medo. Era completamente dominado pelo medo. Tanto é que a gente dormiu e cada um virou pra um lado, e eu falo por mim, mas eu tenho certeza que eu falo por ela também. A gente demorou um tempão pra dormir, dava pra ouvir, sei lá, o barulho das nossas pálpebras fechando, sabe? Só pensando na vida, né? E eu quero saber de vocês, como é que foi, Fernando, como é que foi pra ti? Bom, a gente já vinha de uma experiência de uma gravidez que não foi adiante, né? A Rafa tava com 8 semanas, se não me engano, e o batimento do bebê parou e daí foi todo aquele baque, né? A gente já tinha comunicado, contado pra todo mundo, e foi o castelinho de areia, de uma hora pra outra desmoronou. E a gente seguiu toda aquela recomendação médica lá de esperar. Passou, acho que mais ou menos uns 2 meses, se não me falha a memória, e a Rafa teve essa suspeita de que pudesse estar grávida de novo. Ela não fez ela fez um exame de farmácia antes do carnaval. A gente foi viajar no carnaval, quase se separou no carnaval. O exame antes do carnaval deu negativo, mas a gente continuou com aquela suspeita, não descia a menstruação dela, então não, vamos fazer um exame de sangue. E eu peguei o código que a gente pode ficar acompanhando na internet, né? E eu sei que aquela tarde eu não trabalhei, eu fiquei a tarde inteira atualizando a página do... E a tarde não acabava nunca, né? Não, e foi... Porque a moça falou que a partir da 1h30 poderia estar no site. Mas 8 da manhã eu já estava tentando. E daí atualizava, não sei que horas que foi aquilo, mas no meio da tarde a gente trabalhava juntos na época. Eu fazia uma função e ela fazia outra função, mas na mesma empresa, na mesma sala. E daí eu mandei uma mensagem pra ela, não sei se foi pelo WhatsApp, o que foi, falando, saiu o resultado e deu positivo. Daí ela falou, vamos esperar. Daí esperou todo mundo sair do escritório, daí sim a gente deixou aquela emoção toda transbordar de novo, porque a gente esperava duplamente aquilo, porque eu não sei se vocês chegaram a enfrentar alguma perda, mas foi muito impactante. A Rafa levou muito melhor aquela situação. Ela que sofreu porque ela carregou aquele bebê por aquelas semanas, mas ela conseguiu me amparar na época, assim que a gente teve a notícia que tinha perdido, né? Mas pra mim desmoronou o mundo, assim. E quando a gente recebeu a notícia de que ela tava grávida de novo, aí foi só alegria. Maravilha. Como é que foi? Conta pra nós, Henrique. Cara, o momento que eu soube foi bem inesperado, porque a gente decidiu engravidar logo depois de casar. Então, nós casamos em final de abril. Praticamente um mês depois, ela estava grávida. Foi muito rápido. Não deu tempo de criar uma expectativa muito grande a respeito disso, e quando eu soube, sério? Pô, já, né? Foi... Não teve nenhuma negativa, foi... Não foi... Acho que na primeira partida já rolou, né? Foi muito legal. Claro, daí vem aquela sensação toda de, pô, e agora, né? Será que eu tô preparado pra tudo isso? A sensação que me traz a memória é essa, de que foi, pô, algo muito rápido. Não chegou nem a criar grandes expectativas. Graças a Deus, porque já tava rolando também aqueles papos, uma pressãozinha, tipo, sabe, WhatsApp... Vem que eu tô ovulando. Aí eu, pô, é sério isso? Daí
Pois é, não, acho que eu tô exagerando. Né? Aí foi por isso, mas foi bem legal. Essa questão de ser rápido, no nosso caso também, a Josi decidiu parar de tomar a pílula e acho que não chegou a dar nenhum ciclo dela. Então foi por isso que a gente também ficou surpreso, eu fiquei especialmente surpreso com o teste dando positivo, porque a gente não esperava, né? Esperava que desse um ciclo menstrual dela. Exatamente, acho que foi assim com a gente assim, também. Poxa, a gente pensou assim, foi assim? Uhum. Né? E parecia ser uma coisa muito, até em alguns momentos, muito boa pra ser verdade, assim, né? Parecia um negócio muito, muito inesperado, né? E outra coisa também que eu queria perguntar pra vocês sobre toda essa, além de toda essa notícia da gravidez, como é que foi o parto, o momento do parto? Porque elas já falaram muito sobre o momento do parto pra mãe e pro pai. Porque pra mim, eu vou ser bem sério com vocês, talvez tenha sido um turbilhão que eu vou ter que fazer uma regressão, alguma coisa assim pra tentar lembrar, porque pra mim muita coisa tá em branco ainda. Eu lembro que a Josi ficou na sala de preparação, né, esperando as condições para o parto normal, que não aconteceram. E nesse tempo eu fiquei, acho que foi das 9 da manhã até as 6 da noite, na sala de espera. E o que eu fiz para passar o tempo foi transmitir o parto, todas as notícias do parto para os grupos de WhatsApp. Então, eram 7 grupos de WhatsApp e eu, para tentar disfarçar o nervosismo, botando umas piadas idiota ou botando notícia que era verdade. E isso é o que eu mais me lembro. Quando eu entrei na sala, já estava tudo pronto. Foi decidido que ia ser cesariana e o médico só falou assim, fica no canto. Então eu fiquei naquele canto vendo tudo acontecer e quando o Theo saiu, a impressão que eu tive assim, a impressão que deu é que foi mais violento do que eu imaginei que seria. Porque teve um trabalho braçal ali, sabe? E eu pensei, cara, que coisa, será que tá tudo bem, né? Com meu filho, e ele saiu e tava imóvel, assim, meu Deus, respira. Sabe, aqueles milésimos segundos, pensa, respira. E aí ele começou a chorar e pronto, tudo certo. Mas até então, assim, eu acho que foi um pouco diferente porque eu tava um pouquinho mais afastado. Ou talvez seja a minha emoção, né, que fez tudo ficar um pouco mais nebuloso, né? Mas não sei como foi com vocês. Bom, quando a gente ouve falar de parto, de nascimento, a gente já imagina que vai ser uma coisa bem agitada, uma mistura de emoções, assim, né? E eu posso dizer que, no meu caso, foi muito desse jeito também, porque a gente teve toda uma preparação ali, conversas com o médico que faria o parto, optou por contratar uma doula, que a gente acabou conhecendo a figura da doula durante a gestação. A Rafa mergulhou em blogs, em livros, para saber sobre como seria esse processo, né? E eu não lembro em que momento desses 9 meses que eu recebi a notícia de que eu participaria do parto, né? E foi, não é só olhar, tu vai participar, vai estar lá de algum jeito. E por mais relatos que eu lesse, eu não sabia o que... e se eu desmaiei vendo sangue, eu pensava em alguma dor, quando eu era menor, era até motivo de piada, porque eu pensava numa dor, eu já ficava branco, já travava. Eu falei, e se der qualquer coisa na hora, o médico, tu vai estar tendo um filho, o médico vai estar cuidando de ti e eu vou estar lá travado. Mas tem todo a gente acho que chegou no hospital 9 da manhã e o Antônio nasceu 2 da tarde. Só que entre 9 e 2, que se não me falha a matemática, dão umas 5 horas, cara, pra mim parece que passou um dia inteiro ou até mais, porque poucas vezes eu pegava o celular pra dizer que tava tudo bem, mas o tempo para, assim, cara, a gente fica... Porque tem hora que tá tudo bem, daí dá uma contração, e daí tem dor, daí vamos pro chuveiro, No fim, o Antônio nasceu na banheira. Quando o Antônio tava quase... O médico falou, tá quase nascendo, tu quer ir pra banheira? Daí a Rafa foi pra banheira, eu fiquei no lado dela. E eu sempre falo, quando eu comento sobre o parto, que eu vi 2 nascimentos ali. 3, né? Porque a gente vê o nosso filho nascer, mas a gente vê a gente nascendo como pai e a nossa esposa nascendo como mãe. Que até então era a nossa esposa, daí era uma pessoa grávida, porque tu via, tem um bebê ali, mas elas estão sentindo aqueles 9 meses. A gente, por mais que a gente queira colocar a mão na barriga, chutou. Eu não sei se pra vocês teve isso, mas eu não sabia dizer, não me afetava aquele chute, sabe? Até parece duro falar, mas eu não tinha emoção, não conseguia ter emoção com aquilo. Sim, você sabe que é o seu filho,
Mas só que a real dimensão daquilo, é como você falou, é depois que tu vê ele lá, né, nos teus braços, ou, enfim, quando tu vê ele, o rostinho, né? Eu acredito, talvez, a mãe, pelo que eu ouvi as mães falando, elas têm essa percepção bem mais aguçada, porque, né, elas já estão cuidando de alguma coisa, né? O nosso papel é muito de assistente nessa época, né? Talvez seja isso, não sei se tu sente. Eu acho que a mãe nasce antes, né? Mas eu me vi nascendo como pai, ele também. A hora que você vê, né, o filho. Claro, acompanhei de perto, né? Mas é isso mesmo que eu falar. Também. A gente tem que... É nos 45 do segundo tempo que a gente verdade. cai a ficha. Tá ali, Cara, o nascimento do Otto Papai Cris. foi uma experiência muito louca. Porque assim, não sei se por ignorância ou, enfim, a gravidez da Tassi foi super bem, né? Todos os exames, tudo muito bem acompanhado. E aí, enfim, eu tava no meu consultório e recebi uma mensagem que tinha acontecido um pequeno sangramento. Pensei, bom, isso ela tava na 34ª semana e, pô, como tava tudo bem na minha cabeça, pensei, agora só falta ganhar peso, vai nascer um pouquinho, se nascer, vai nascer um pouquinho menor do que deveria nascer, né? E aí, enfim, acabou que ele rompeu mesmo a bolsa. Era o momento, ele decidiu ali e ele tava também, não sei o termo certo, mas ele tava virado, ele tava com os pezinhos para baixo. E aí a opção, a única era realmente fazer a cesárea, né? Isso já tava meio que certo. Então foi um dia que eu fiquei muito feliz. Aquele dia. Eu sabia, pô, se é pra ser, que seja, né? O gurizão tá bem e vai vir bem, né? Porque os exames todos estavam tranquilos. E eu não sabia que o pulmãozinho não estivesse completamente formado e o que eu lembro de ouvir e achar é que ele iria pra UTI pra uma observaçãozinha, tá, 1-2 dias e tudo bem, né, como de praxe. Mas não foi, né, ele passou um tempo. Hoje, quando a gente leva o Otto para os médicos, eles leem o relatório, todos dizem que, o guri teve um anjo da guarda muito forte, né, foi muito... Então eu não estava preparado para isso, eu realmente fiquei feliz, pô, que venha antes, tá tudo certo e... Mas não sabia que era não tudo saberia, isso. Não sabia que tudo ia acontecer. Foi um choque depois, né? Mas no dia eu tava felizão. É que são muitas emoções, né? Então, mas o momento do parto, lá na sala, foi bem chocante. Né? Foi um momento que, eu não sei, eu só acompanhei esse parto na minha vida, então é esse que eu tenho pra dizer, mas como a cabeça tava... era a última parte, geralmente, eu acho que quando a cabeça sai primeiro, no Otto não, então eu vi que rolou um tempo de uma manobra ali das médicas pra tirar a cabeça, e nesse momento eu recuei e não quis mais ver, porque eu falei, não tá dando certo, alguma coisa tá acontecendo de errado. Pode ter sido 2-3 segundos, mas parecia, sei lá, 5 minutos, né? Então eu decidi não ver mais porque a cabeça não saía. Mas depois que... De repente você ouviu o choro. Como tu disse, depois que a gente ouviu o choro, eu falei, graças a Deus tá tudo bem, ele tá ali. E foi assim, dali ele saiu pra UTI, daí foi o que eu comentei. Eu acho engraçado que, por exemplo, assim, eu conversei, depois que o Theo nasceu, eu conversei com meu pai sobre a experiência de paternidade, né? E ele não tem muita lembrança disso. Ele fala assim, cara, não lembro porque na época, né, eu fazia outra coisa e tal. E eu vejo assim que meu pai, apesar de ser uma pessoa super estudada e tudo mais, ele era um modelo muito daquele modelo do cara daquela época também, que eu acompanho, era mais um papel de suporte, né, e compartilhava menos coisas aí com a esposa, né, com esses processos aí do nascimento. E é uma coisa que eu me sinto muito feliz de viver, sabe? Essa coisa de falar dos medos, falar da ansiedade, né? E acompanhar o sofrimento da mulher, até com um papel de empatia, assim, né? De estar lá junto com ela, né? E eu acho legal, assim, esse momento novo
né? Porque, por exemplo, isso que você fala, o tipo de coisa, não sei se você fala com seus pais sobre isso, assim. Não sei se eles tiveram essa vivência também, né? Ou são aquela coisa mais reservada, assim, aquele papel de pai mais, né? Tipo... Nem o papo eu tive com ele, né, sobre isso, ele nunca teve. Mas acredito que ele não tenha tido essa experiência de estar lá no... Essa participação, o pai participativo, acho que é algo mais recente, né? E desde o início do processo, desde a gravidez, os 9 meses da gestação e depois na criação dos filhos, é algo muito recente, mas que a gente está vendo surgir cada vez mais. E como no episódio das meninas tem o Pergunte ao Especialista, a presença do especialista, a gente também foi atrás de um especialista, dessa vez em paternidade, que é o Marcos Piangers, que está fazendo muito sucesso aí com os livros Papai é Pop 1, 2, e está falando de paternidade aí Brasil afora. E aí galera, beleza? Pessoal aí do canal Vai Passar! Que maneiro, obrigado pela consideração de vocês, obrigado pelas perguntas. O que é ser pai pra você? Pra mim ser pai é adotar. Existem pais adotivos, pais biológicos. No meu caso, meu pai biológico não me adotou como filho dele. Minha mãe biológica me adotou. E eu, como pai biológico das minhas filhas, tento ser também um pai adotivo. Um pai que quer ser pai, um pai que quer participar. Então ser pai de verdade é estar lá, é estar participando, estar presente, carinhoso, afetuoso. Mas tudo isso eu acho que se resume nesse verbo adotar, decidir participar, decidir estar perto. Pai presente, participativo, isso virou moda. A onda do momento é ser pai ativo. Você considera isso bom ou ruim? Acho que não é a onda do momento, quem me dera que fosse. Isso é talvez uma onda do momento na nossa bolha da internet, nos nossos próximos amigos, mas a gente vive num país muito pobre. 70% das mulheres são abandonadas no parto. As mulheres do SUS são abandonadas no parto em Manaus, 61% no Rio de Janeiro. A gente tem dados muito ruins de abandono e de não presença de pai. Então esse é o padrão. O padrão é um pai que não participa e um pai que não abandona, mas está em casa pensando no trabalho e em outras coisas, ou seja, não é participativo também. Então espero que essa moda pegue de uma forma muito mais eficiente, eficaz, muito mais espalhada. A gente também espera que vire moda, eu acho que a gente espera ainda mais, a gente espera que vire uma coisa permanente, porque a gente não vê outro modelo de pai se não for o pai participativo, aquele pai que está presente em todos os momentos. Isso vem desde a notícia da gravidez, depois daquele período da gestação, até o nascimento e depois a criação. A missão de um pai é criar pelo exemplo. Então, se a gente está ausente o tempo inteiro, seja no celular, seja prolongando horas de trabalho e não estando em casa nesses primeiros meses e depois, eu acho que em toda a criação do nosso filho, a gente vai passar uma mensagem de que ele também pode fazer isso. Então a gente pode criar, como o Piangers falou, um filho que vai daqui a pouco abandonar uma mulher grávida. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Nossa responsabilidade, na nossa missão. E eu acho que muito do que a gente pode fazer é estando presente em todos os momentos. Eu acho que isso seria a missão de um pai. É verdade, acho que a participação de forma quanto mais intensa, melhor, né? Eu sei que cada um tem a sua realidade e é difícil de julgar um ou outro por, enfim, não conseguir ou não, às vezes não querer, né? Cada um tem um histórico diferente, mas eu acho que concordo plenamente que... E é muito gostoso, não como obrigação, é que isso é um negócio tão prazeroso, cara, né? De estar com o moleque ali brincando e vendo que ele curte a tua parceria, a tua presença, é extremamente gratificante. E eu acho que muita gente talvez veja isso como um problema, uma dificuldade, mas depois que tu percebe aquele amor, cara, que o guri te dá de graça, assim, tão intenso, vale a pena todo dia isso, é muito legal. Eu acho que o papel de um pai é esse, mas fundamentalmente eu acho que o papel de pai é educar, cara. A educação tem que estar ali tem que sair de casa, né? Eu vejo muitas pessoas, não sei, talvez porque a coisa tá tão corrida, tão difícil, delega a educação para a escola ou para os outros, ou para o vô, ou para a avó. Acho que o grande papel do pai é educar mesmo, cara. É tentar formar um serzinho consciente de seus limites, suas responsabilidades, né? Acho que é por aí. É isso aí. Uma coisa muito legal que o vídeo do Piangers trouxe, e que eu acho muito legal reforçar isso para quem acompanha ele,
essa coisa de que existe todo mundo fora da nossa bolha, né? Que é muito fácil você como pai você pensar que você está sendo pai para o teu filho e no máximo para o filho do teu vizinho ou o teu contato de Facebook que mora numa outra cidade. Na real não, né? As regras da tua paternidade, as regras que tu exerce sobre o teu filho tem que ser regras que façam sentido para ele aqui, numa região muito mais pobre, né? Uma região muito mais em necessidade, ou numa região muito mais abastada, digamos assim, sabe? Você tem que ter um filho pensando no mundo. E para mim um pouco dessa missão de pai é dar essa visão de mundo para ele. O quanto mais ampla for e mais abrangente, assim, menos excludente, para mim é melhor. Né? E é uma coisa que eu aplico enquanto professor e que vale também enquanto pai, é isso, assim, que tudo que eu faço com o Theo, eu penso assim, que eu tô formando ele pra vida através disso. Então a brincadeira que a gente faz tem essa coisa, assim, sabe? Ó, essa brincadeira aqui é uma brincadeira que a gente faz agora, mas não é tipo uma exceção da regra. Não, você tá brincando aqui, você não vai ser violento, porque se ser violento na vida real, não vale a pena. Né? Você está brincando, você está comendo isso aqui agora, porque, cara, isso aqui é comida real, não é aquela coisa de ser, vai comer só comida chique ou não sei o quê, porque essa é a vida real. Então, pra mim, o grande esquema e a grande lição que eu tirei tanto desse vídeo do Pianges quanto da paternidade é isso. A gente está educando para um mundo que é imenso, gigantesco. Se a gente não parar para olhar, é muito fácil a gente botar um freio e achar que a gente vê o nosso amigo do Instagram ou do Facebook ou do Twitter que são as nossas medidas. Não são, né? E da mesma forma, você, tipo, um pouco, eu acho interessante também, eu pelo menos tento fazer isso, é evitar o excesso de glamour em cima da minha condição de pai, sabe? Que eu acho assim que, pra mim, por exemplo, tem muita coisa que eu faço assim, pô, que legal. Por exemplo, fiz uma coisinha, um brinquedinho pro Theo. Eu disse, tá, beleza, tá, é massa, mas o que a gente vai fazer depois? Não é aquela coisa assim, meu Deus, olha só, eu sou muito... Eu sou o cara. Isso, parabéns pra mim, né? Eu tento, é uma coisa que eu, pelo menos, tento me manter consciente, assim, sabe? Mas enfim, esse é o nosso papo eu acho bem legal, opiniões bem completas. E agora a gente vai para as nossas dicas. Bom, as nossas dicas do Vai Passar começam com o documentário The Mask You Live In, que está disponível no Netflix e fala um pouco sobre os paradigmas da masculinidade quando você cria crianças. Eu gostaria de indicar 2 podcasts, que é o Tricô de Pais, que são 3 pais que, como a gente, assim, falam bem despojadamente sobre paternidade. E pra gente não ficar muito pra trás, é o Sinuca de Bicos, que é um podcast sobre maternidade. Então é pra gente poder ficar por dentro do que elas pensam também. O link desses podcasts vai estar na nossa descrição aqui. Legal. Eu queria dar uma dica pro pai que troca a fralda. Quando for trocar, se aparamenta todo. Deixa tudo do ladinho. Porque antes de abrir a fralda, obviamente. Porque a bagunça é grande. Não, e como nem tudo são flores nessa aventura da paternidade, chegou a hora da gente contar algumas histórias inusitadas, engraçadas. E eu vou aproveitar aquele gancho que o Kenzo falou da glamorização dessa paternidade, porque eu acho que assim que o Antônio nasceu, eu entrei nessa vibe da glamorização e era o pai que cortou o cordão umbilical, o pai que deu o primeiro banho no filho, daí botava no sling e saía por ali, né, cheio do, eu sou o paizão. E daí o Antônio já tinha uns 4 meses e a Rafa tinha um chá desses de casamento de uma amiga dela e eu falei, não, vai que eu aguento a bronca aqui. Antes de sair, lógico, ela fez uma lista de recomendações do que poderia acontecer. Ela tirou leite, deixou num copinho, deixou 3 copinhos, deixa lá na geladeira, não sei o que, se ele chorar tu faz isso. Mas vai dar tudo certo, me encheu de confiança. Eu acho que ela tava na esquina, assim, o lugar que ela ia nessa festa era perto de casa. Ela tava na esquina, ele acordou. Parece que ele já sentiu, ela deixou ele dormindo, ele acordou. Falei, não, agora eu vou conseguir. Daí botei no sling, dei umas 3 voltas, já começou a chorar e eu sei que tudo aquilo que ela me colocou, que deveria durar umas 2 horas, que era o tempo que talvez ela fosse estar fora, eu acho que eu fiz em 1 minuto. Eu já tirei o copinho da geladeira, já empurrei, enquanto ele chorava eu já joguei o leite pra ver se... o problema é leite, então já tomou o leite. Já botou o bico em cima? Daí já não dava, já puxei, já botei no colo, fui pra um lado, fui pro outro, ele não parou de chorar, ele nunca tinha chorado daquele jeito, eu acho. O meu desespero eu acho que era multiplicado por não sei quanto, porque eu não tinha ouvido ele chorar, eu acho, com aquela intensidade. Daí eu mandei uma mensagem, eu mandei mais uma, mandei um áudio e ela não ouvia, daí eu falei, agora eu vou ter que ligar, né? Mas eu acho que ela tava estacionando o carro pra chegar
na festa lá. E, cara, durou isso. Depois fiquei convivendo com essa frustração durante um tempo, porque eu também deixei de ir numa festa, era um casamento de amigos, então ela ia no da noiva e eu iria no do noivo. Iríamos deixar com a mãe dela, sei lá. Eu falei, não, eu que não vou e vou aguentar essa bronca. Mas não teve jeito. Hoje a gente olha pra trás, já fiquei com o Antônio manhãs inteiras, tardes até, só acho que não conseguiria ficar uma noite inteira. Mas a gente olha pra trás e dá risada. Mas nesse dia foi um misto assim de desespero e de frustração, porque eu tinha que lidar com aquilo. Eu não tô conseguindo cuidar do meu filho. Então a gente fala, pai presente, pai participativo, mas essa primeira experiência, só eu e o Antônio, foi bem, bem complicada. A minha história é mais ou menos como a tua, assim, só que foi bem antes. O Theo nasceu, ele chegou em casa, sei lá, 48 horas de vida, alguma coisa assim, sabe? E a minha expectativa maior era para que ele se alimentasse. Né, porque meu parco conhecimento sobre o assunto era isso. Chegou, botou, né, a boca no seio, pronto, se alimentou. E não acontecia, né, demorou para descer. E daí eu vi assim, não, é normal, tal, pode ser até 3 dias, etc. E eu tenho um tio que é pediatra, né, e eu conversando com ele, né, me ajuda, não sei o que tá acontecendo isso e tal. E ele assim, não, tá tudo normal, deixa a Josi calma, né, fica tranquilo. E eu ouvi, só que a parte que eu não entendi era deixa a Josi calma. porque cada vez que o Theo ia mamar, eu falava, vamos lá, desceu, e aí, tá acontecendo, né? Tá se alimentando. Só que não rindo assim, obviamente, eu tava tendo uma crise nervosa, eu tava chorando de soluçar. Você não vamos. Na minha cabeça, eu pensei assim, se o Theo dormir, ele não acorda mais, porque ele tá passando fome. E foi feio, assim. Aí eu liguei pro meu tio a última vez, assim, era 11 da noite, sei lá, meia-noite. E ele falou assim, Kenzo, sai do quarto, deixa a Josi amamentar. E eu fui lá, peguei a cadeirinha dela, você sabe, chorando. Assim, vai lá, mandar bebê do Theo. E eu saí do quarto. Deu um tempinho, quando eu saí, o Theo, ele gorfou. Porque ele puxou e veio com tanta força. Ele puxou com tanta força e começou a descer leite, que daí ele já bebeu e já gorfou. Saiu pelo nariz, assim. E aí eu vi assim, cara, eu atrapalhei, assim, e pra mim isso aí não é, obviamente, hoje a gente vê, acha engraçado, né, mas na hora, assim, foi uma coisa que, como você bem falou, uma coisa assim, não, eu tô pirando errado, então eu tenho que ir com calma, né, levar com cautela também essa coisa de paternidade, assim, né, paternidade 100% às vezes não é o canal, você tem que saber voltar um pouquinho, né? Às vezes a nossa ajuda é sair um pouco. Exatamente, é deixar a coisa acontecer naturalmente. Tá presente é sair um pouco. Exatamente. E tu, Cris? Bom, pra tranquilizar o Fernando, aconteceu algo bem parecido também, né? Isso eu acho que deve acontecer com todo mundo. Deixa o filho com o pai e nem horas depois a mãe já tá recebendo uma ligação pra voltar, né? É comum, acho. Pelo menos aconteceu comigo, mas enfim. Eu lembro que a gente aprendeu a dar o banho nele. Eu não sei se foi na primeira ou segunda vez que eu fui dar o banho nele, e ele era muito pequenininho, né? Então tinha uma técnica que virava ele de bruço, né? Isso. E aí eu acho que era na segunda vez, eu já tava me achando experiente, tudo tranquilo. A primeira vez tinha acontecido tudo bem. Na marra. Aí eu pedi, se filma aí. Né? E aí a gente foi filmando e não deu 5 segundos, ele tava engasgado já. Eu pensei, será que eu coloquei ele pra debaixo da água? E daí eu para a filmagem. Foi um baita desespero, porque o Otto começou a se engasgar e a gente não sabia. Enfim, se resolveu tudo bem. Depois eu vi o vídeo, eu não sei se até hoje se eu botei ele debaixo da água um pouquinho ou se a minha mão apertou ali no pescoço dele, né? Sim. A gente No podia próprio peso, né? Ali. Então, enfim, deu tudo botar errado. dá pra botar esse vídeo agora? Não? Eu acho que tem esse vídeo sim, mas deve estar lá. São várias coisas engraçadas que acontecem. Eu lembro que uma vez eu tava trocando ele e a preocupação maior é fazer a geral ali, né? Aquela bagunça toda, aquela sujeirada. E fiquei lá com foco ali na limpeza, e quando eu fui ver, ele já tinha feito xixi no rosto e o olho fechado, tava um laguinho ali. Uma piscininha de xixi. Acho que ele engoliu aí um bom. Mas né? São coisas que
que depois a gente se diverte. Né? Exatamente, Até pra fazer ele passar vergonha no futuro, né? Viu, Otto? Legal. Bom, esse foi o nosso especial do Dia dos Pais, né? Do Vai Passar. E a gente deseja que você seja um pai presente, né? Não se esqueça também que, sendo bom ou ruim, vai passar. Ou Mas não. pode demorar, né? Às vezes demora, né? É isso aí. Sorriso primeiro. Não, espera aí. Nós somos em quantos bebês? Vai faltar. Nós somos em 4 bebês. 4? 4. Da onde? 4 bebês. Como assim 4 bebês? Porque no dia dos Parabéns, vai bebê! Feliz dia dos pais, pai de nós! É sério? É sério? Como que é ser pai de 2? Olha pra mim!